Agora, Onda Livre, um programa da Escola de Comunicação com Rádio do Brasil. Os alunos da Escola com Rádio do Brasil têm o prazer de apresentar o programa Onda Livre, Juventude no Mundo Moderno. Estou aqui com a psicóloga Adriana Lemos, que vai falar para a gente dessa mudança de comportamentos das famílias e da década de 80, essa família atual. Como é que está esse comportamento? Por que essas mudanças, doutora? Olha, é um processo até, Santiago, histórico mesmo, né? Você estava me falando antes, por que hoje o jovem pratica violência dentro da escola, né? Para a gente falar de violência, a gente precisa pensar que ela é multicausal. Ela não é uma coisa produzida somente pelo indivíduo. Esse jovem, ele está num contexto. Então, a violência ela é produzida num campo, num contexto que é social, que é político, que é econômico, que é emocional, que é afetivo. Então, dentro desse contexto, ele leva esse contexto lá para dentro da escola. E se você me perguntar como fazer para que essa violência na escola ela seja diminuída, né? Que ela encontre um caminho, uma solução, eu acredito que é pelo diálogo. Esse mesmo jovem que é visto como violento, que é indisciplinado dentro da escola, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser chamado como ator social. Os professores precisam participar disso, a direção da escola, trazer a família para ser ouvida. Por que isso está acontecendo? Que caminhos, ouvir esse social, que caminhos a gente pode fazer para que as coisas melhorem? Para que exista realmente, a escola possa exercer o papel dela, que é ensinar a questão formal. Mas a educação, como a gente vê, isso cabe à família. Hoje em dia, a gente vê que cada vez mais as famílias querem delegar essa educação para a escola, para o psicólogo, né? Sem se implicar. Então, em tudo isso que a gente está falando, é preciso que os sujeitos se impliquem, participem daquilo, sejam ouvidos. Eu acho que por aí essa questão da violência na escola, essa questão do desrespeito aos professores, eles podem ser conduzidos para um caminho bom, para um caminho que possa se chegar num diálogo, num denominador comum para bem de todas as partes. Esses jovens que hoje fazem, por exemplo, fica jogando, doutora, às vezes papelzinho dentro da sala de aula, esse comportamento pode ser um pedido de socorro para que eles possam ser vistos? Pode, eu vejo como uma falta, pode ser um sinal de falta de compromisso dele em estar na escola. Aquela escola é desinteressante, ele está ali por estar, ele tem outras motivações lá fora, outras coisas que chamam a atenção. Então, pode ser um sinal de desmotivação. Isso é um reflexo da nossa sociedade atual, né? Uma sociedade em que a educação, geralmente, o que é que os pais hoje? Isso em linhas gerais, não individualizando. Em linhas gerais, os pais são permissivos, não dizem não para o filho. Eu acho que um dos maiores atos de amor de um pai ou de uma mãe na hora de educar os seus filhos é dizer não, porque nós somos seres sociais, nós vivemos na relação com o outro. Então, se eu nunca recebo não, se eu faço só o que eu quero, eu não tenho condição mais na frente de respeitar o outro, porque o que tem que se impor é a minha vontade, é o meu desejo. Então, isso reflete em quê? Ele não respeita pai e mãe. Você pode até presenciar algumas cenas, né, que o filho praticamente engole o pai, não respeita pai e mãe. Não vai respeitar o professor. Não vai respeitar o outro, né? Em alguns casos, isso pode até trazer situações mais embaraçosas do ato, por exemplo, de violência. Então, a questão
está lá na educação. Os pais precisam ter essa consciência de que é preciso dizer não, que é com não que a pessoa aprende a se relacionar, aprende que não pode tudo. E vai refletir exatamente na escola. Vai refletir não só na escola, mas nas relações dessa pessoa. Ela sabe que ela vive num contexto social, nas relações com os outros. E eu tenho um direito, mas o outro também tem. A gente tem que, através do diálogo, chegar num senso, né? Num consenso, para que todos possam ser satisfeitos. E não a minha vontade individual, apenas a minha vontade individual. E isso passa pela educação em casa, pela questão da família. O que a gente vê hoje, como eu falei anteriormente, é reflexo dos nossos tempos. As coisas lá nos anos 70, nos anos 80 e até 90, que está aí pouco atrás, ainda está próximo da gente, cada década tem a sua característica. Isso é de um processo histórico. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, né, para os pais que têm algum problema dessas naturezas, assim, de comportamento. Né? Deixa a sua mensagem para esses pais que vão lhe ouvir, vão estar lhe ouvindo. Olha, é para que eles reflitam, né? Que eles possam ver, eles possam refletir sobre essa questão de que educação estão dando para os filhos, tá bom? E também poder pedir a ajuda de uma instituição como a escola. Ao mesmo tempo que eu acredito que a escola tem que buscar trazer essa família desse aluno para dentro da escola, nas decisões, nas discussões de como o processo educacional vai ser desenvolvido, né? Ela também possa ir até a escola sem a escola se propor a contribuir para que o seu filho possa não deixar a escola, continuar no processo. O que é que pode ser feito para o filho terminar os estudos? Então, ter a noção de parceria. Ao tempo que a escola pode ir até o pai também pode ir até a escola para que tenha um efetivo, uma harmonia nesse processo de educação. Doutora, muito obrigado pela sua contribuição e que nós possamos ter um 2014 melhor do que 2013. Eu que agradeço o convite em participar do programa e espero ter contribuído de alguma forma nessa discussão tão importante que você trouxe nesse programa.